Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Oremos. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nesta manhã, depois de nos levantarmos dos nossos leitos, queremos te dar graças, porque nós reconhecemos que só tu, Senhor, és capaz de fazer aquilo que tu fazes nas nossas vidas e na vida de cada um de nós. Sempiterno Deus, nós estamos convencidos de que só a tua vontade, só o teu querer, só aquilo que o Pai faz, nos faz verdadeiramente bem. Nesta manhã, Senhor, depois da noite passada e com a vinda do novo dia, da nova tarde e da nova noite, queremos enaltecer o teu nome, Senhor, naquilo em que nós somos capazes de reconhecer. Reconhecemos também, Senhor, de que nós somos pecaminosos. Este é o termo mesmo, ó Pai. Nós somos pecadores. Nós nos contaminamos. Nós não somos, Senhor, aqueles que uma vez ouviram e chega. Ouvimos, voltamos para trás, ouvimos e voltamos para trás. Tenha verdadeiramente misericórdia de cada um de nós, Senhor. Vele por cada um de nós. Cuide de nós no nome de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, nós estamos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 14, versículos 22 até ao versículo 36. Na verdade, a história é longa, mas não tivemos como cortá-la, pois que todas as tentativas, na verdade, mostraram-nos de que a palavra não estaria intacta, não estaria, pois que é uma parábola. E assim nós lemos em Mateus 14, 22 a 36, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-os caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Palavra do Senhor. Oremos. Bendito Deus, bendito Pai, bendito Criador, bendito Salvador. Te damos graças, Senhor, esta manhã, esta tarde e esta noite, pelas benesses que nós de Ti recebemos. Venha, Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, estar com cada um de nós. Venha, Senhor, nosso Deus, capacitar-nos para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, nosso Deus, nós ouvimos das várias situações pelas quais muitos dos Teus filhos passam e queremos, ó eterno Deus, entregar-te estes Teus filhos e Tuas filhas para que curem, para que sanem, para que verdadeiramente possam fazer o seu trabalho como é de costume. Senhor nosso Deus, avive-nos a fé, dê-nos coragem para podermos continuar. Te pedimos isto, Senhor, nos merecimentos de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Nós trouxemos o tema para esta meditação que diz: coragem, não tenham medo. Coragem, não tenham medo. O medo é um sentimento que acompanha pequenos e grandes, jovens e idosos. Alguns têm medo do futuro, outros têm medo do seu passado. Há os que têm medo de fantasmas, os que têm medo da insegurança, os que têm medo da violência, os que têm medo do desemprego, os que têm medo de uma doença grave, os que têm medo de acidente e aqueles que têm medo da morte são a maioria. É verdade. E leva muito tempo para uma pessoa, na verdade, deixar o medo da morte,
Porque só quem verdadeiramente abraçou Jesus Cristo pode estar em paz com a morte. Senão todos temos medo da morte. Temos medo da morte. Não, na história que nós acabamos de ler, os discípulos de Jesus também tiveram medo. Eles estavam no barco lutando contra as ondas, pois o vento, conforme nós lemos, era-lhes contrário. De madrugada, o mestre foi ao encontro deles para ajudá-los, andando em cima da água. Nesta hora, o medo aumentou ainda mais por acharem que estavam diante de um fantasma. É claro, nós podemos imaginar o que teria acontecido. É a madrugada. Na verdade, também o barco que eles tinham não era um barco como nós conhecemos os catamarãs, por exemplo, em que tem a iluminação, não é. É, na verdade, um desses barcos artesanais. Por isso, a questão da iluminação era uma iluminação muito precária. Podemos entender, na verdade, de que muitos não estavam a ver bem se era mesmo Jesus ou, na verdade, não era. Dali, o medo tomou conta de cada um deles. Sim, até que Pedro quis certificar-se de que era Jesus que se aproximava, e ele quis imitar a proeza do mestre e caminhar sobre as águas, mas vacilou. Pedro não tinha como, na verdade, continuar porque um dos grandes problemas que nós, como seres humanos, temos não é outra coisa senão o orgulho, a vaidade. É exatamente isso. Com certeza que só de pensar no seu coração, meu Deus, estou a fazer aquilo que o meu mestre está a fazer. E, na verdade, a questão efêmera da nossa vida e de tudo aquilo que, na verdade, é o que nós somos, venham de cima e, na verdade, Pedro está a afogar-se e grita para o seu mestre. Ainda bem, pois que Pedro conhecia quem era o seu mestre. Ao desviar os olhos de Jesus, começou a afundar. O mestre então acudiu, estendendo-lhe a mão para que não perecesse. Sim, na hora da necessidade dos discípulos, quando não tinham mais forças suficientes e quando a fé fraquejou, ali estava Jesus para ampará-los, como foi bom ouvir naquele momento: coragem, sou eu, não tenham medo. Uau! É o que muitos de nós queremos ouvir, é o que muitos de nós queremos viver, é o que muitos de nós ansiamos. Sim, ouvir. Sim,
Não tenham medo. Sou eu. A quem nós recorremos nos nossos medos e momentos de perigo? Recorremos a quem? Muitas pessoas querem espantar o temor com palavras como tenha fé em suas capacidades ou tenha pensamento positivo. Isso pode aliviar a tensão, mas o único que realmente ajuda no meio aos nossos dramas e medos é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Ele estendeu sua mão para nos salvar do pecado e é Ele quem nos alcança a sua mão a fim de não perecermos diante da nossa pequena fé. Nele podemos confiar em todas as circunstâncias da vida. Cara irmã, meu caro irmão que esteja a me ouvir esta manhã, verdadeiramente eu não sei os momentos pelos quais a irmã ou irmão estejam a passar. Mas se nós, na verdade, estivermos a clamar pelo socorro, pela salvação a Jesus, Ele nos estenderá a sua mão e Ele nos salvará. Não, uma das coisas que, na verdade, o meu irmão, a minha irmã não esteja a perguntar, e eu quero te ajudar. Não disse que quando Pedro, o Senhor, lhe deu a mão, estava no barco. Não é. Estavam ainda na água. Estavam com Pedro e Jesus, estavam na água, e Jesus dá-lhe a mão, e, na verdade, lhe tira de afogar-se do fundo da água para poder estar com o seu mestre. Não interessa em que profundidade, na verdade, a minha irmã e o meu irmão se encontram. Não tem interesse isso. Podes pedir socorro e Ele vai te dar a mão, estando mesmo na água, mas estarás firme, tal como Pedro. Assim Ele esteve. Muitos problemas nos vêm ao nosso caminho, mas o mais importante é nós sabermos que os problemas fazem parte desta vida efêmera, fazem parte. Se nós olharmos, esses indivíduos todos que vieram, que rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla dos seus vestidos, por causa da natureza humana, na verdade todos eles morreram, né? Nenhum deles vive, nem mesmo Pedro, na verdade vive. Portanto, o mais importante é nós conhecermos quem é o nosso Salvador, quem é aquele que está ali por nós em todos os momentos. Então não interessa a natureza do problema que a minha irmã, que o meu irmão tem. Por favor, grite por socorro. Ele te estenderá a mão para que te tire da situação em que você se encontra. Senhor nosso Deus, agradecemos-te porque enviaste a teu Filho para nos estender a mão, perdoando as nossas enfermidades, os nossos pecados, com sua morte na cruz. Por isso, oramos agora, como Pedro: Senhor, salva-me. Confiamos nos teus braços estendidos. Em nome
de Jesus Cristo, o Salvador, nós te rogamos, ó Pai. Amém.